Chico Rodrigues negociou da FAB avião da FAB para levar EPIs de empresa investigada. Oxford manterá testes de vacina mesmo após morte de brasileiro. Bolsonaro diz que não vai aumentar impostos após a pandemia. Chico Rodrigues negociou avião da FAB para levar EPIs de empresa investigada. O senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, flagrado pela Polícia Federal com 33 mil escondidos na cueca, ajudou a negociar um avião da Força Aérea Brasileira para transportar equipamentos de proteção individual, EPIs, vendidos ao governo de Roraima por uma empresa suspeita de superfaturar o material. A informação consta no inquérito que apura desvios de recursos de emendas parlamentares destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus. Em ofício encaminhado no início de abril ao ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, o senador pede a disponibilização de uma aeronave e argumenta que trata-se de material imprescindível na luta contra a pandemia da Covid-19 e um alento neste momento de crise. Mensagens obtidas pela PF no curso da investigação indicam que os pedidos de ajuda com o transporte do material partiram do então servidor da Secretaria Estadual de Saúde, Francisvaldo de Melo Paixão, delator do suposto esquema de desvios na saúde em Roraima. Nas conversas, Chico Rodrigues chega a responder: "Falei com o brigadeiro Flávio, está programando a data." Em outra mensagem, o senador, que era vice-líder do governo Bolsonaro, diz que passou o contato de Francisvaldo ao Planalto. "Passei o tal do secretário e o seu para a equipe do Palácio do Planalto. Assunto avião transporte material médico", afirma. Apesar das mensagens, o inquérito não confirma se o transporte foi realizado. A empresa que forneceu os equipamentos é a Quantum, que, segundo a Polícia Federal, superfaturou máscaras de proteção vendidas ao governo de Roraima a um preço 26 vezes mais caro do que o custo original. Oxford manterá testes de vacina apesar da morte de brasileiro. A Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca continuarão com os testes da vacina experimental contra a Covid-19, apesar da morte de um voluntário brasileiro. A instituição de ensino explicou em comunicado divulgado pela imprensa britânica que a morte foi objeto de uma cuidadosa avaliação, na qual foram não encontrados elementos preocupantes sobre a segurança da vacina. A revisão independente, além da do regulador brasileiro, recomendou que os testes continuem, destacou a universidade na nota. Cerca da metade dos voluntários que participam dos testes, que também ocorrem no Reino Unido e na Índia, recebem a vacina experimental, enquanto os demais recebem um placebo. A morte de um voluntário brasileiro foi divulgada na quarta-feira, sem detalhes sobre se ele recebeu a vacina ou placebo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou que foi formalmente informada sobre o ocorrido na segunda-feira passada e que continuará a análise, mas confirmou que os testes clínicos no país continuarão. Esta vacina está na terceira fase de testes, a última antes de receber a autorização dos órgãos reguladores para finalmente chegar à população. Em setembro, a Universidade de Oxford retomou os testes clínicos após uma interrupção por um curto período devido a uma reação adversa sofrida por um voluntário. Bolsonaro diz que não vai aumentar impostos após pandemia. Em discurso durante cerimônia de formatura de alunos no Instituto Rio Branco, o chefe do Palácio do Planalto destacou que o executivo tem reformado a economia do Brasil e cortado gastos em meio à crise sanitária e que isso deve continuar no futuro pós-pandemia. Ao afirmar que os impostos não aumentarão, ele fez menção ao ministro Paulo Guedes, que também estava presente no evento. "Estamos simplificando impostos no nosso país", Paulo Guedes
O governo federal não aumentou impostos durante a pandemia e não aumentará também quando ela nos deixar, garantiu o presidente. Atualmente, Guedes é um dos principais entusiastas da ideia de o governo sugerir dentro de sua proposta de reforma tributária a criação de um novo tributo como forma para desonerar a folha de pagamento para até um salário mínimo e ainda viabilizar o financiamento de um novo programa de renda mínima que substitua o Bolsa Família. O novo encargo tem sido classificado como uma CPMF, visto que o imposto deve incidir sobre transações bancárias eletrônicas, como tem sido anunciado por Guedes nos últimos meses. A proposta da economia é tributar as movimentações financeiras que ocorrem de forma digital com uma alíquota entre 0,2% e 0,4%. Além disso, o encargo deve incidir tanto sobre os saques quanto os depósitos das contas bancárias dos contribuintes. A ideia é desonerar a folha para todos os trabalhadores que ganham até R$ 1.045 e também reduzir parte dos encargos que incidem sobre os salários mais altos, como as contribuições previdenciárias. Até o momento, a proposta de uma nova CPMF ainda não foi apresentada ao Congresso Nacional, mas já encontra resistência dentro do Legislativo, principalmente do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá! Aqui, cara, olha isso, meu! Ele é o gamer mais engraçado do Brasil, carismático, joga de tudo, mas ele ama Mega Man. Independente do jogo, gostam de ver ele sofrer. Julinho é Rockman Plays, o entrevistado do Saba Vlog, dia 31 às 6 da tarde no canal Solano.